Olá, seja muito bem-vindo ao programa Líderes de Sucesso, o programa que traz trajetórias inspiradoras do mundo dos negócios. É um programa realizado pela Fórmula Digital, uma agência multicomunicação criativa que cede aqui os estúdios, que realiza as gravações, as edições, tá? E antes de trazer para vocês convidados muito especiais que vão fazer sentido para esse programa, ou seja, são líderes que vão trazer para nosso conhecimento, inspirar a gente com suas tomadas de decisões, né? E mostrando sua trajetória, preciso mostrar para vocês um vídeo muito legal realizado aqui pela Fórmula Digital, mostrando a essência do programa Líder de Sucesso. Jean, pode rodar aí o vídeo. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios, e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita, é seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí a inauguração do nosso vídeo, mostrando a essência desse programa, que é contar trajetórias incríveis aqui do nosso Rio Grande do Sul, tá? E a nossa produção trouxe 2 líderes, 2 sócios aqui, que vão contar sua história de empreendedorismo. Eles que cuidam da estética, não só isso, né? Da autoestima, do sonho de muita gente, né? Com prótese de bucomaxilofacial, com facetas, com dentes, ou seja, são cirurgiões dentistas de altíssima qualidade, tá? E eu vou trazer para vocês aqui, pode abrir a câmera, o doutor Márcio Pinto, ele que é cirurgião dentista formado pela URGS, tem mais de 20 anos de experiência e passou pelo serviço público, foi militar, né? E em determinado momento decidiu empreender e lidera hoje uma clínica odontológica multidisciplinar. Simplesmente, eles trabalham com muita excelência, qualidade, um foco humanizado, tá? E junto a ele, a sua sócia, que é a Adriane Corsetti, cirurgia dentista, professora da URGS, né, formada pela URGS, né, com 24 anos de atuação. Ela que iniciou como professora universitária e recentemente resolveu empreender. Ela é sócia do Márcio na AC Bucomaxilofacial. Gente, que satisfação vocês aqui nos estúdios da Fórmula no programa Líder de Sucesso. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Maurício. Eu já sou cobra criada, vamos dizer assim. É a 4ª vez que eu estou aqui na Fórmula Digital. Primeira vez no Líder de Sucesso, né? E agradeço mais uma vez o convite e satisfação enorme aqui estar aqui contigo de novo. Para mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer o convite e também poder mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? Então acho bem importante também mostrar para o público, né? Perfeito. Não basta ser como vocês são hoje, né? Tem excelência na qualidade, precisa parecer, e vocês vieram aqui mostrar para o público mesmo a história, né? Uma história que não é só coisa boa, né? Tem seus desafios, a gente que empreende, paga muito imposto, tem esse dia a dia, esse corre absurdo do Brasil, né? Mas a gente está aqui para contar essas histórias, né? E inspirar muita gente. Claro, eu tenho muita coisa para saber de vocês sobre esse sucesso todo, né? Sobre esse carinho que os clientes, os pacientes têm com vocês. Mas eu acho que antes de introduzir ou falar sobre isso, é a gente saber como cada um começou. Para a gente ter uma linha assim e chegar ao ponto que vocês resolveram se juntar e fazer ser a grande clínica aí com foco em excelência, qualidade e foco humanizado. A gente pode começar com a doutora. Tá certo. Eu comecei... As damas, né? As damas, tá bom. Eu comecei há 24 anos, né? Como cirurgiã dentista clínica geral. E nesse meio tempo eu me apaixonei pela cirurgia bucomaxilo. Foi onde eu busquei fazer mestrado, doutorado, me especializei.
e fiquei trabalhando nessa área. Nesse período, eu encontrei, especialmente em vida hospitalar, muito paciente mutilado de face, paciente, enfim, sem as porções faciais, né? Isso, na época, a gente está falando aí de 2005, 2006, não existia nenhum profissional no estado que fazia esse tipo de prótese. Fui a São Paulo, me especializei nessas próteses, que a gente chama hoje de prótese bucomaxilofacial, e comecei a desenvolver, então, aqui no Sul. Hoje, em 2025, nós somos 13 especialistas no estado todo. No Brasil, são apenas 55. Então, é uma área realmente muito restrita da odontologia, né? E aí, comecei a desenvolver essa área, entrei como professora, como tu bem falaste, professora da residência no Clínicas, fiquei durante todos esses anos, 10 anos, 15 anos de dedicação exclusiva, e aí decidi empreender. Porque, enfim, a gente também tive sempre muita vontade, né, de fazer não só a cirurgia quanto a prótese, também na clínica privada. E nesse meio tempo nos reencontramos, eu e o Márcio, que fomos colegas de exército, né? Eu era cirurgiã e ele protesista do exército na Policlínica Militar. Fizemos uma amizade já naquela época, né? E nos reaproximamos depois de todos esses anos para seguir nesse caminho. Temos hoje muitos pacientes, então, nesse ano e meio, né, em comum. E nessa sociedade que a gente vem fazendo desses pacientes. Sim, antes de passar aqui a bola para o Márcio, eu quero só entender um pouco mais da onde vem essa paixão. Antes, de fato, de entrar nesse mercado, se especializar na área, o que pensava ser quando criança, assim? Porque da onde vem essa paixão por ajudar as pessoas, por trazer essa cura, né? Na verdade, eu me inspirei muito no meu avô, né? E na minha irmã, que é dentista. Então, são as pessoas que me inspiraram na vida, vamos dizer assim. Mas eu nunca quis fazer odontologia até a minha irmã fazer. E é muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer odonto, eu não tinha certeza se era exatamente o que eu queria. E aí, à medida que a faculdade foi andando e eu comecei a ver exatamente isso, a minha necessidade era de ajudar especialmente essas pessoas que precisavam de ajuda e não tinha quem ajudasse na época, né? E me apaixonei pela odontologia, me apaixonei pela cirurgia, e hoje, assim, o ano passado até, é legal falar isso, eu ganhei um prêmio no CRO, que é o nosso Conselho Regional de Odontologia, ganhei um prêmio chamado Prêmio Social, que eles premiam uma vez por ano, né? Então, por quê? Porque a gente vem fazendo esse trabalho na URGS, que é na Federal, a gente fez em Angola, eu fui a Angola ano passado, fizemos, e a gente vem fazendo esse trabalho humanitário com esses pacientes que não têm condições. Então, fora do empreendedorismo, também tem esse lado social. Né? E aí eu ganhei esse prêmio, e aí eu olhei para trás e vi exatamente isso. Por que eu cheguei até aqui? Porque eu sempre quis fazer isso. Que não só o empreendedorismo, mas também fazer esse lado humanitário ajudando as pessoas. E hoje o Márcio está comigo na URGS, lá todas as terças à noite, a gente vai lá atender os pacientes da URGS que não têm condições de serem atendidos, né? Então a nossa parceria não é só no consultório. Doutor Márcio, tentar entender também a tua mentalidade que saiu um pouco fora do eixo, né? Onde a maioria das pessoas prefere a estabilidade. Sim. Né? E tu teve essa coragem de sair do serviço público e empreender. Então a gente quer saber de ti também, desse teu início, né? E essa tua paixão pela odontologia. Maurício, nós temos eu me formei, eu até por poucos anos não fui colega da Adriana, né? A Adriana, ela se formou alguns anos antes de mim e por uma questão do destino, a gente não se conheceu na faculdade, né? Mas talvez até nos cruzamos pelos corredores ali, mas não chegamos a nos conhecer. E fomos nos conhecer no Exército. E o Exército para mim foi uma grande escola, né? Eu já era especialista e estava fazendo meu mestrado já na época do Exército. E o Exército, ele tem uma coisa muito bacana, que é uma estrutura muito boa. Também nos dá um salário razoavelmente muito bom também. Razoavelmente muito bom, ficou estranha a frase. Um salário bom, né? Mas te dá uma estrutura muito boa para fazer aquela especialidade exclusivamente. A gente trabalha só com a nossa especialidade, né? Então, você é muito treinado naquela especialidade. Então, eu diria que, além de ter feito minha especialização, meu mestrado, que foi técnico também, eu tive muito treinamento na área de prótese, que foi a minha especialidade, dentro do Exército. Ou seja, eu estava sendo pago, né, para fazer a minha especialidade. E por mais que
era desafiador aquela coisa assim, bom, eu posso fazer o concurso público, eu posso seguir carreira, essa coisa da estabilidade que em um país como o Brasil a gente até se questiona, né? Pô, será que não é o melhor caminho? Mas, por outro lado, eu já estava também, porque por mais que a gente tenha nossas horas para cumprir dentro da carga horária do Exército, eu conseguia já abrir meu consultório, né? E eu conseguia já atender meus pacientes também no meu mundo privado, vamos dizer assim, né? E a prótese, ela é um trabalho, ela é uma especialidade que agrega um bom valor, vamos dizer assim, né? Então começou a pesar esse lado, assim, até financeiro, vamos dizer assim, né? De certa forma, eu comecei a ver que eu comecei a não me sentir muito à vontade de ficar, sabe aquela coisa do passarinho preso na gaiola, né? Tipo, eu quero alçar voos maiores, né? E por mais que não tem nada de errado, inclusive eu tenho exemplo em casa, eu gosto de dizer, né, que a Adriana, que é minha sócia, hoje, por muitos anos foi servidora pública, ainda é, né, e hoje abriu mão da dedicação exclusiva, e a minha sócia está se aventurando, né, no mundo da iniciativa privada, né, então... Mas aquela coisa, por um bom tempo eu fiquei na dúvida, mas eu tinha essa coisa assim de alçar voos maiores. Não me arrependo mesmo. Acho que me desafiou muito, eu acho que talvez buscar o conhecimento que eu tenho hoje, a capacidade técnica que eu tenho hoje, modéstia à parte, né, de solução de problemas, de resolver casos. Me considero um cara que acho que sou bom no que eu faço, não tenho medo de encarar casos mais complexos, enfim, até temos um caso, até que eu passei para a tua assistente, eu sempre esqueço o nome dela, a Iana, um caso extremamente difícil, o caso do Anderson, né, e que até teve um momento que, claro, salvo a Adriana a gente gosta de trabalhar muito em conjunto, né, porque a Adriana tem a parte dela, cirurgia, que tem coisas que ela faz assim que eu fico de queixo caído, e tem a parte minha da prótese que a Adriana também às vezes se surpreende assim com como eu consigo achar soluções. E teve um momento assim que a Adriana até se perguntou, Márcio, eu não sei como resolver. Não sei como é que nós vamos resolver daqui. Mas chegou um momento que eu consegui, lembra quando eu consegui capturar os transferentes, eu falei, Adri, agora o jogo tá ganho, a gente não perde mais esse jogo aqui. Daí ela não... Mas como? Mas como é que tu vai fazer? Não, porque, claro, dentro da minha especialidade, eu sabia que ali a solução estava dada. Dentro de todo esse contexto, pensando lá atrás, voltando o tempo, porque qual é o problema hoje que eu vejo na odontologia, né, Maurício? É um mercado que está muito saturado, né? Muitas faculdades se abriram, tanto que eu sou professor também, eu já dei aula em graduação, estou dando aula em pós-graduação. Perfeito. Né? É um mercado que está, infelizmente, tendo por um lado um pouco ruim, de certa forma, assim, muitas clínicas, muitas franquias, né? E aí essa questão do preço acaba pegando um pouquinho pesado. Então, nesse sentido, às vezes a gente talvez questiona, por que eu não fiz? Quem sabe eu estaria hoje mais tranquilo, mais relaxado com relação à aposentadoria, coisa assim. Mas estamos aí todos vivos, ninguém morreu, estamos com saúde aí, e se lá atrás Deus decidiu que a gente seguisse esse caminho, seguimos esse caminho e estamos firmes nele. Esse sucesso de vocês dois, assim, né, essa qualidade absurda na questão técnica mesmo, e também um exagero também nessa questão no bom sentido, da qualidade mesmo, tem alguma coisa a ver com a URGS? O que a URGS de fato impactou? Porque vocês dois vieram de lá, né? Sim. Eu sou professora de lá, sou filha de lá, né, como a gente diz, então sou suspeita para falar, mas eu acho que sim, a URGS forma profissionais de excelência, porque tem níveis de excelência, de exigência, né? Acho que a URGS, se tu te forma na URGS, tu é capaz de atender em qualquer lugar do mundo,
né? Porque, enfim, na época que a gente se formou, nem os equipos, as materiais, né, eram de última, assim, né, a gente aprendeu muita coisa bem da forma analógica, vamos dizer assim, né? Sim. Então, acho que a URGS como um todo, ela tem uma excelente qualidade e te puxa, né, e te faz aprender, assim. Então, a gente vê o que acontece hoje, né? Hoje eu formo os alunos ali, eu tô de professora, então, assim, os alunos hoje, a gurizada, né? Eles querem se formar, ganhar dinheiro e tal, e a gente vê que a gente tem 20 e tantos anos de mercado e tu tá sempre aprendendo alguma coisa. Como ele disse, a gente teve um caso que rodou São Paulo, Brasília e veio parar com a gente. E em determinado momento a gente não sabia se resolver. Por quê? Porque são casos que te surpreendem e que se ninguém resolveu, será que a gente vai conseguir resolver? Mas nesse momento a gente vê que a gente também tem a aprender. Eu aprendi com ele comigo e a gente segue. O que não dá para achar que sabe tudo, né? No momento que a gente acha que sabe tudo, a gente fecha a porta pro novo. E vamos combinar, né? Cada dia tem uma nova tecnologia, tem uma outra coisa entrando. Então não dá nem para ficar estagnado na informação, né? E nem achar que sabe tudo. Eu acho que esse aí E a URGS, com certeza, faz parte da nossa história bem, né? Alicerçada de... Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um pouquinho de lugar de fala, porque a Adriana se formou na URGS e deu aula na URGS, né, a vida toda. Eu me formei na URGS e dei aula em outra universidade privada. Não convém citar nomes aqui, mas é nítida a diferença de uma universidade pública, onde tu tens, assim, um foco realmente no ensino de qualidade, né, Voltou a piscar. Deixa assim, tu vai ficar focado em mim, a câmera aqui. Não, se eu vou parar para trocar cabo agora, não vai sentir. Onde se tem o foco no ensino de qualidade, na formação, onde não há o fator financeiro envolvido, que para mim era uma questão muito complicada numa universidade privada, e que foram questões bem frustrantes na minha época de professor de graduação, né, que tínhamos essas questões que pesavam na hora de aprovação ou reprovação de um aluno, né? Então, isso de certa forma, até acho que vem de encontro ao que está o mercado hoje odontológico, né? De certa forma, esse mercado que está formando alunos despreparados, aí, um mercado prostituído. Eu posso falar uma história minha, tá? Claro. Eu vou trazer uma história aqui. Na época que eu era o CLT, eu tinha um plano de saúde lá. E aí eu vim aqui no centro de Porto Alegre para uma clínica e tal. E o dentista, muito impaciente, demorou um tempão para ser atendido, mas ele é muito impaciente. Só me colocou na mesa ali, na cadeira e tal, olhou rapidamente e arrancou um dente meu, falou que era importante. Arrancou. Eu não precisava ter arrancado meu dente. Então, se você hoje tem um dentista, você pode trocar o seu dentista. Não precisa ficar com um e ficar até o fim da vida. Tem que escolher os melhores cirurgiões, tá? Porque eu errei e eu não desejo isso pra ninguém. Imagina os problemas, extrair um dente que não precisava, depois tu vai ter que ir atrás de fazer um implante, ir atrás de reabilitar, fora todos os outros problemas causados. É que, na verdade, a odontologia, infelizmente, virou muito um número, um valor, sabe? A gente fala muito disso, de a gente tentar trazer para o tratamento. Aquele paciente, ele é único, mesmo que eu vou fazer a mesma coisa com 2 diferentes pacientes. Então, a gente tenta muito trazer isso, né? Trazer o procedimento cirúrgico, eu brinco com o paciente, isso aqui não é para ser uma sessão tortura, eu brinco, né? Sim. É para ser uma experiência, vai ser tranquilo. Eu tenho medo, tá? Então a gente tem a opção de fazer no hospital. Mas eu tenho pânico. Sim, a gente tem essas outras opções. A gente não vai fazer... Antigamente, o que era odontologia? Era traumático, né? As anestesias avançaram muito. A gente lançou um livro, ano passado eu lancei um livro sobre anestesia. As anestesias evoluíram, as coisas evoluíram para a gente evoluir. Mas traz um pouquinho como é que era no passado. No passado se tinha anestésicos extremamente simples, vamos dizer assim, do ponto de vista dos sais, né, deles, pouco eficientes. Então se fazia, não tinha vasoconstritor, fazia, quando tinha anestesia, né, se fazia e o paciente sentia dor durante o procedimento. Muitas vezes os dentes estão inflamados, então as anestesias de hoje elas são feitas para combater todo e qualquer tipo de procedimento para ser feito com anestesia local. Antigamente não era assim. O procedimento hoje é para ser 100% indolor. Né? Não 100%. existe a pessoa ter dor. 100% dolor também não dá, né? Tem uma picadinha, tem uma picada ali, mas tudo bem.
Mas até Mas isso dói, evoluiu. então, Mas nossa, até é tipo menos de um segundo, sabe? não, mas até isso evoluiu, né? Nossa, a gente com quer os chorar tópicos, demais, né? né? Faz parte. Bom, a clínica de vocês é multidisciplinar, né? Como isso impacta o dia a dia? E quais serviços tá na esteira de vocês hoje? Eu costumo dizer que nós só não atendemos pediatria, né? Em restante, a gente consegue... Eu costumo dizer também que a gente atende desde uma simples revisão até cirurgia hospitalar, que a Adri está dando exemplos aqui, cirurgias hospitalares de alta complexidade. Hoje mesmo atendemos o caso da dona Helena, lá, que está finalizando, foi um caso extremamente complexo, onde hospitalar com remoção de implantes, colocação de novos implantes, enxertos, tudo no mesmo momento cirúrgico em hospital, né? Tudo planejado em consultório e feito em hospital. E também, ou seja, desde o pré-adolescente, eu estou removendo o paciente pediátrico. O paciente pediátrico, ele demanda a criança, né, ele demanda uma estrutura um pouco diferente, né? A criança não entende, ela não tem a compreensão já de um pré-adolescente ou de uma pessoa adulta, de como é uma abordagem odontológica ali, né? Então, tanto que tu vai no consultório de um odontopediatra, ele tem todo um layout diferente, uma abordagem diferente, né? Então, normalmente um pediatra, ele só atende crianças, né? Porque até pela decoração é diferente, né? Então, hoje a gente atende desde um pré-adolescente até um cadeirante, né? Um paciente idoso cadeirante, a gente atende no nosso consultório. Então, é bem amplo, né? A gente tem essa capacidade hoje com a nossa equipe. A nossa equipe eu estou incluindo a doutora Márcia e a doutora Verônica, né? Todo esse escopo de todas as especialidades da odontologia, exceto mesmo só a odontopediatria. Mas a odontopediatria, quando tem parte cirúrgica, eu recebo muito paciente da odontopediatria para fazer cirurgia em hospital. Então, a parte cirúrgica hospitalar eu faço. Então, a gente faz desde a restauração, as limpezas, enfim, né, que a gente chama de limpeza para o leigo, implantes, extrações, as cirurgias ortognáticas, aquelas de face, pacientes prognatas e tal, ortodontia, que é o aparelho, endodontia, né, que é o canal, periodontia. Então, a gente abarca praticamente todas as especialidades. E a harmonização facial, né? Que vem com a cereja do bolo, muitas vezes, na maioria dos casos, né? E qual é o diferencial do atendimento de vocês quando o paciente chega lá com uma queixa estética ou uma queixa funcional, né? O que eu vejo muito, assim, do diferencial da clínica é que nós atendemos o paciente exclusivo. O paciente, ele é único para nós. Porque para o paciente, também é a primeira vez que ele vem ali e ele está me procurando, né, para resolver, enfim, aquele problema. Então, a gente tenta... a minha consulta demora mais de 1 hora, normalmente. A gente pergunta tudo desde o início. Assim, toda a história médica, não é só... Hoje mesmo, a gente atendeu um paciente que eu disse para ela, eu não estou tratando a tua boca. Eu tô te tratando. Eu preciso saber se tu vais em outros médicos, se tu tens se tu vai, por exemplo, se tu faz exercício físico. Para mim muda, né? Muda todo o tratamento, enfim, não é só a boca, né? Então a gente bate muito nisso. Então a gente faz um screening todo do paciente, pede todos os exames. E falando da minha parte, que é a parte cirúrgica e da prótese bucomaxilo, eles são tratamentos personalizados. Porque as grandes clínicas, às vezes populares, elas colocam tudo no mesmo bolo e os pacientes são diferentes. Daqui a pouco tu vai tomar um medicamento que ele não vai tomar, ou que vai ser diferente, e que o tratamento precisa ser diferente. Daqui a pouco tu vai me dizer, eu preciso fazer isso, eu vou viajar daqui a 1 mês e vou morar fora. O tratamento é diferente. O que você está falando é a tradução da humanização que vocês falam tanto, né? Exatamente. A gente tem que trazer, isso não é um número. É um paciente que tem, inclusive, o jeito que o paciente se sente, como ele se comporta, se ele tem medo, se ele não tem, as angústias dele. Eu não posso tratar 2 pacientes com o mesmo problema, que dentário é o mesmo, mas que são pacientes diferentes. Né? Então, isso que a gente tenta trazer muito para o nosso atendimento, que eu acho que é o mais importante. E o paciente sente assim. A gente ouve muitas vezes o paciente. Eles mesmos falam. Eles falam muito. Eu nunca fui no consultório que foi tudo tão bem explicado, né? E complementando o que a Adri levantou, não é muito da nossa maneira de agir, mas estamos aqui conversando, debatendo, né? Mas grandes redes, grandes franquias tentam industrializar algo que é altamente artesanal,
Perfeito. altamente individualizado, como a própria Adriana falou, né? A tua saúde, o teu corpo, a tua boca, os teus dentes, teu organismo, só tu tem, só o Maurício tem. Diferente do Cris, diferente da Adriana, diferente do Márcio, diferente da tua equipe. Então, e há essa necessidade, e há essa febre dentro do nosso mercado de escalar isso, industrializar isso, criar uma esteira de produto, como se fosse criar um produto. E esse é o grande erro que está acontecendo. E aí que a gente observa os problemas, né, os retrabalhos, e muitas vezes o que eu particularmente fico muito triste até, vejo, porque muitos desses pacientes, às vezes, estão realizando o sonho deles, às vezes de fazer uma reabilitação, né, de botar não são trabalhos baratos, né, às vezes demandam um investimento alto, e aquele sonho virou um pesadelo, né? Então, às vezes eles vêm nos procurar, né? Daí Essa é uma pergunta que eu preciso fazer agora. a Que tá porcaria aqui já no tá espírito. feita. Vem Quero bastante. histórias que marcaram vocês, algo que foi difícil mesmo, mas que houve uma transformação ali. Já que a gente está falando de sentimento aqui, quais as histórias, os cases que vocês lembram, assim, os mais impactantes? Assim? Eu tenho duas histórias que são bem impactantes, que é uma que me disse com essas palavras, se eu não tiver essa reabilitação, eu não penso mais em viver. As que eu fui histórias pra da cá. Adriana são... E que eu fui para casa pensando, eu preciso fazer alguma coisa por ela, porque ela, trocando em miúdos, ela perdeu a razão da vida, né? Então, essa história para mim foi uma das mais impactantes, porque eu senti em mim a responsabilidade de resolver algo que era muito difícil, era uma prótese muito difícil de fazer. E a gente conseguiu, né? E a gente tem muitas histórias, assim, mas a gente tem recebido muita história de muitos pacientes com histórias já vividas e mal executadas. E o paciente já vem cheio de desconfiança, e ele disse, eu te busquei porque eu vi que tu é professora, te busquei porque eu vi que tu tem todos esses trabalhos fantásticos, mas eu tô com medo, porque eu já fiz isso, já gastei um carro de dinheiro, e tô com esse problema. Então, infelizmente, e a gente tem alguns casos bem marcantes, assim, em que eu disse, tu vais ter que confiar em mim. Porque eu tenho para te oferecer, mas eu vou ser 100% limpa contigo, vou te dizer exatamente o que eu vou fazer e os riscos que a gente vai correr. Porque o paciente precisa saber quais são os riscos, né? Eu não sei se tu lembra de mais alguma história, só para eu não tirar esse fio. O caso da Helena. A Helena é uma paciente muito difícil, uma pessoa muito desconfiada, também muito traumatizada por trabalhos, eu diria, mal executados, mas também um pouco o perfil dela, uma pessoa difícil, complicada, mas a mudança de comportamento dela, e isso que o trabalho nem foi concluído ainda. Né? Hoje ela é uma pessoa feliz, uma pessoa, um astral diferente, e ela está com as próteses provisórias ainda, não está nem com as definitivas. E o Anderson, para mim, é de arrepiar. Eu lembro o caso do Anderson, eu me arrepio todo. O Anderson é um paciente que mora em Brasília, e ele me buscou pela prótese bucomaxilo. Ele, na época do Covid ali, ele não teve Covid, mas ele fez uma mucormicose. Ele fez como se fosse uma infecção, assim, na maxila, e ele perdeu todos os dentes superiores e ele ficou com uma abertura no céu da boca. Então, ele passou de um paciente com todos os dentes, imagina nós aqui, com uma abertura no palato. Então, imagina não ter mais o céu da boca. Ele perdeu todo o céu da boca. Perdeu todo o céu da boca. Quando ele nos buscou, ele já tinha tido, já estava curado, mas sem o céu da boca, sem conseguir se alimentar, sem conseguir falar adequadamente, emagrecido, e me disse, Adriana, eu sou leiloeiro. Eu faço leilão, eu vivo disso. E eu não consigo há 2 anos fazer nenhum leilão, há 2, 3 anos, enfim, 3 anos. E o que tu podes fazer? Eu falei, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu posso tentar. Ele tinha 3 implantes colocados, assim, difícil solução. Eu disse, Márcia, será que a gente conseguiria resolver? Ele já foi em todos os dentistas que tu pode imaginar, ninguém deu solução. Tu me ajuda nessa? O Márcio disse, te ajudo. Ele veio para Porto Alegre e nós avaliamos, tentamos moldar, tentamos escanear, não deu certo o escaneamento, enfim. No fim, nós conseguimos um escaneamento, ele voltou a Brasília. E aí eu liguei pro laboratorista, porque nessas a gente precisa de alguém, sempre tem que ter gente junto conosco. O laboratorista disse, eu vou com vocês, eu consigo resolver. E deu algumas ideias.
Eu vou dizer pra vocês, eu acho que o Márcio sabe dessa história, eu fiquei sem dormir umas 2 noites antes da chegada dele em Porto Alegre, porque eu pensei, eu preciso resolver a vida desse senhor. Ele veio pra cá, nós ficamos 6 dias, 5, 6 dias trabalhando com ele. Enfim, Todos os dias. entre erros e acertos, porque teve coisa que não deu certo, e nós refizemos o trabalho, e o laboratorista conosco, todos os dias com ele. O Márcio, brilhantemente, também teve umas sacadas geniais. Nós conseguimos colocar prótese nele, ele foi embora com dente colocado. A gente fez uma barra clipe, né? E fez uma prótese obturadora vedando essa cavidade. Ele saiu falando, se alimentando. Bom, no dia da entrega, ele chorou, né? Foi super emocionante. E o mais legal de tudo isso, toda vez que... Aí ele foi fazer um leilão lá, o primeiro leilão que ele fez, ele ainda estava na fono, melhorando a fala. Ele nos mandou o vídeo. Olha só, e falou lá, né? Eu queria agradecer aos meus dentistas lá em Porto Alegre, que tornaram o sonho possível e tal. E agora, toda semana ele posta um leilão lá, ele falando. É impressionante, assim. É impressionante a evolução, porque ele já tá fazendo o quê? Quase 1 ano? Foi em... Não, eu acho que foi em janeiro. Foi em janeiro. Fevereiro. Foi em Janeiro, fevereiro. Que o caso foi... Meio ano. 6 meses. Em 6 meses, ou seja, ele já, em fevereiro, ele já era outra pessoa. E hoje, com a fonoaudiologia, com os tratamentos, né, acessórios que ele tem que fazer, e ele também acho que já fez algum tipo de procedimento no lábio, que soltou mais o lábio, é difícil de identificar que ele está usando a prótese. É incrível, assim, a transformação. Esse brilho no olho aí de vocês, né? Vocês falam muito de devolver o sorriso para a pessoa, mas não é os dentes, vai além, né? Sim. O que significa para vocês, então, devolver esse sorriso, né, essa autoestima para a pessoa? O que significa para o paciente, para vocês, assim? Que chama que vem? Isso aí... Bom, eu tô tendo uma experiência agora com tá fazendo o quê? Que eu tô indo contigo Uns 6 meses. 6 meses também. A Adriana me mencionou no início ali, não sei se tu te lembra, que ela coordena uma extensão de prótese bucomaxilo ali na URGS, né? Uhum. E eu tenho dado uma ajuda, porque por eu ser protesista, né, por eu trabalhar com prótese, eu tenho um pouco mais de experiência com essas próteses intrabucais. Então, Márcio, vem me ajuda, dá uma mão, porque essa parte tu entende mais. Só que lá, claro, eu ajudo mais essa parte com próteses intrabucais, mas lá a Adriana faz olho, faz nariz. Imagina a pessoa sem um nariz, sem um olho. E vamos dizer assim, a cada 15 dias, cada 3 semanas tem sempre uma entrega, né? E é emocionante, né? E aquelas pessoas estão... E a Adriana que encabeça esse projeto, sem custo algum para essas pessoas. Infelizmente, tem uma filha enorme, né? A gente faz o que pode ali, mas... E a gente também tem um grupo de alunos maravilhosos também que se dispõem a estar ali com a gente. Mas a gente conversa um pouquinho, normalmente são pessoas muito tímidas, que mas tu vê a diferença, né? Entre aquelas consultas das provas que estão quietinho ali, de repente tu bota o olho nele e vai mostrar no espelho a pessoa realmente assim, parece que tu recoloca a pessoa na sociedade, né? É isso que acontece. Exatamente. Aquela pessoa, ela simplesmente estava marginalizada. Exato. Ela não convivia com as pessoas. Então, olha o significado disso, né? O trauma que deve ser, porque eu lembro na escola mesmo, né? Alguns colegas mesmo que tinham um problema dentário. Eu lembro até hoje, tinha uma menina que tinha, não vou explicar direito, mas é uma mandíbula muito pra frente. Uhum. Classe 3. E aí tinha muito Queixudo. bullying. Tinha muito bullying. E era assim, bullying era normal na época, né? E tudo mais. Só que hoje, né, com a minha idade, vendo, né? Que difícil deve ter sido aquela vida, né? Depois de uns anos, passei por ela em algum momento e ela tava com um sorriso. Uma pessoa inclusa já, era outra pessoa. Sim. Sabe, gente? Vocês ajudam a pessoa a ter uma vida, sabe? Ninguém sabe que passa em 4 paredes ali. Nossa. E eu sempre falo que claro, o odonto
mexe muito com a estética. Mas ela vai muito além, porque não é só estética, né? É a função, é voltar a mastigar, é voltar a deglutir, conseguir comer, e num restaurante conseguir comer, Sentir né? o sabor das Sentir o coisas. sabor. Paciente que tem, esses como tu referiste, classe 3, né? Que tem a mandíbula para frente ou para trás, enfim, são pacientes que respiram mal, que roncam, que tem problema de apneia, outros problemas que a gente resolve. Mas a gente resgata também a autoestima da pessoa, serve como apoio psicológico, né? Porque não tem como a gente entender que a pessoa que perdeu o nariz, o olho e tal, ela vai estar bem, porque os pacientes me dizem assim, doutora, eu saio na rua e todo mundo me olha. Óbvio, todo mundo vai olhar. E é uma coisa que não tem muito o que fazer e não tem como tapar, porque a face, né? Que a gente sempre diz que a face é o cartão de visita e o sorriso também. Não tem como a gente tapar isso, né? O rosto. Ou a fala, ou enfim. Usar máscara, né? Então, assim, exato. Até depois do Covid, os pacientes me dizem, ai, doutora, eu adoro que agora todo mundo usa máscara e tá tudo bem, porque antigamente, se a gente visse alguém com máscara, era estranho. Mas, enfim, o que eu quero dizer, assim, então, que a estética, ela vem junto com toda a função e resgate de autoestima. E de terapia Hoje psicológica. tem todo esse apelo visual, né? Sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas cirurgias no clínicas, em outros hospitais, através das gravações. Gravei muitas cirurgias, né? E não é algo simples, é algo extremamente complexo. Tem muito estudo ali, né? Então, a gente pensa assim na questão minha, no caso, que não tem muito conhecimento, é um ajustezinho ali, um corte ali, alguma coisa assim, mas na verdade tem muito estudo antes, durante também tem toda uma preparação, né? Enfim. E o que eu percebi em quase todas as cirurgias que eu participei com algumas empresas de prótese é que, incrivelmente, não tem dor. E olha que eu vi coisas de arrancar a mandíbula, de arrancar parte aqui da ATM, coisas assim incríveis como está hoje a ciência médica, né? Na verdade, a gente tem um manejo muito bom, né, desse paciente no pós-operatório. Hoje a gente tem terapias de Loterme, dos tapings, de toda a medicação que evoluiu muito, né, não existe mais a pessoa ficar sofrendo. Claro, tem edema compatível com o procedimento, fica com alguns hematomas, eventualmente o que for. A gente faz grandes reconstruções, né, de ATM, de próteses customizadas, e o paciente no dia tá piscando, abrindo a boca, fechando, e ele não tem dor. É um pós-operatório, exige cuidado, mas as terapias, que bom, né, que evoluíram, né? Então, a gente consegue oferecer, ali na clínica também, a gente consegue oferecer um pós-operatório muito mais confortável, né? Então, assim, o nosso paciente que vai para a cirurgia, por exemplo, ele não vai só para a cirurgia, ele vai estar deitado, ele vai estar com uma música que ele escolheu, ele vai estar apertando uma bolinha de relaxamento, tudo vai sendo explicado para ele tem possibilidade de sedação, né, medicamentosa leve, ou ir para o hospital, então todas as coisas evoluíram. E depois, na casa dele, ele também precisa ter conforto. Não dá para ficar lá o Léo. Então, tem todos os cuidados, os medicamentos que a gente vai passar. Então, que nem tu falaste, eu vi uma cirurgia de uma baita reconstrução e o paciente ficou bem depois, né? Parece incrível, né? Mas tem que ser assim, né? Mas é assim que a realidade que a gente tem hoje. Eu vou fazer uma fofoca do bem aqui agora. Porque todas as oportunidades que eu tive, não, eu não estou exagerando, mas muitas oportunidades que eu tive com o Dr. Márcio, ele sempre falou de ti com muito orgulho, com muita admiração, sabe? Tipo assim, a minha sócia é demais e tal. Mas então, a pergunta é, Márcio, essa união de vocês, assim, quando a gente tem uma sócia, a gente escolhe para nós alguém, muitas vezes, que nos complementa. A Adri te complementa. Sim. Como ela te agrega nos teus negócios, na sebo com maxilofacial? É difícil de responder essa pergunta. Eu sei. Uma pergunta capciosa, essa tua. Não, eu vou te dizer, como é que eu vou te responder? Ou posso mudar a pergunta. Como é que vocês conseguem trabalhar juntos? E fazer dessa clínica esse sucesso que vocês têm hoje? Com esse cuidado, esse carinho todo. Sabe que é uma coisa assim, a nossa história ela chega a ser assim até muito curiosa, né? Porque tu vê, nós seguimos caminhos completamente diferentes, né? A Adriana, ela seguiu o serviço público, e eu nunca imaginei que ela fosse um dia, até porque nós nos afastamos, né? A gente não tinha mais contato, não acho que cumprimentava o outro no Instagram, aniversário, alguma coisa assim, né? E por uma
por um caso clínico que eu sempre admirava muito o trabalho dela, porque a gente se segue no Instagram, aquela coisa. Eu chamei ela para tirar uma dúvida sobre um caso. Passou uns dias, ela me chamou para tirar dúvida sobre um caso. Dali a gente combinou de tomar um café, e dali, mas foi assim, ó, vamos trabalhar junto. E aí, não foi trabalhar junto, vamos fazer um caso junto assim, daí vamos fazer outro caso junto, não, vamos fazer o terceiro caso junto daqui, vamos trabalhar junto, porque desde esses primeiros casos juntos, nós observamos que nós tínhamos vamos dizer assim, uma liga, me corrija se eu estou errado, né? Nós tínhamos uma interação, agora me falhou a palavra, mas sei lá, uma cumplicidade muito grande. Parece que a gente se olha, a gente já, às vezes na cirurgia a gente fica se olhando, né? A gente lê o pensamento um do outro. Então, quando aí um dia surgiu, não foi uma ideia. Por uma necessidade, a gente precisou virar sócio. Uma questão até de questão de impostos, né? Não, eu preciso ter uma empresa, tu também precisa, então vamos fazer nós dois juntos, né? Óbvio que, um confia no outro de olho fechado, tal, não sei o quê. E realmente a gente precisava. Então, eu acho que é a melhor maneira que eu consigo te responder essa tua pergunta. Porque foi uma coisa assim, nós estávamos anos sem nos vermos, e de repente a gente, por questões de alguns casos, nós nos reencontramos, e de repente a gente se olhou assim, por que a gente não trabalha junto? O que tu me trouxe aqui bastante foi a questão com relação à confiança, né? Exato. É uma coisa... Não, mas é incrível assim, Maurício, que eu conheço, eu tenho colegas que eu conheço, que eu tenho, vamos dizer assim, relacionamento mais próximo há muito mais anos, mas que eu não tenho 1% da confiança que eu tenho no Adriano. Exato. É uma coisa incrível. Entendo. As pessoas, elas chegam na nossa vida muito pelo hard skill, né? A parte técnica da coisa. Mas ela só fica nas nossas vidas nos softs, né? Nas virtudes, né? E muito me faz pensar nessa relação de vocês, né? Mas é incrível como eu acho que o ser humano, ele tem nós, seres humanos, a gente consegue ter essa percepção sem... Não sei de que forma o nosso sexto sentido, ele consegue olhar assim, essa pessoa é de confiança. Eu posso confiar nessa pessoa. E uma confiança, eu sinto muito isso, mas mais do que isso, a gente trabalha muito parecido, sabe? Eu preciso, quando eu tô operando um caso, eu preciso saber que a pessoa que tá ali comigo tá pensando igual, né? Então, quando a gente opera, quando a gente faz o caso, assim, a gente pensa muito parecido. E tem isso também, tem que confiar na pessoa, porque tem uma parte que eu não faço e uma parte que ele não faz. Então, por exemplo, poucas pessoas, eu colocaria minha boca e nele eu entregaria. E isso eu acho que é o grande lance. Eu confio tanto nele que eu entregaria para ele fazer qualquer reabilitação. E aí eu entendo que é a melhor opção para o meu paciente também. Tanto é que eu digo para ele, eu não faço mais nada sem ele, assim, a gente virou codependentes, assim, né, a maioria dos casos complexos, especialmente. Isso é muito legal. E isso é uma coisa que não se escolhe. Não, o teu parceiro, tu não tem como escolher, tipo, eu quero fazer uma parceria com fulano, tá, vamos montar. É difícil, tem que ter essa conexão, sabe? E é uma conexão que eu não sei nem explicar, assim, talvez nem seja dessa vida, assim, sabe? É muito louco isso. E a gente já tinha isso lá na Policlínica. Já tinha isso na Policlínica. E a gente reestabeleceu isso. Perfeito, né? Eu entendo que muitas relações elas dão certo porque tem alguns pilares fundamentais. Respeito, responsabilidade, fidelidade e amor, né? Quando se fala de sociedade, é essa parceria incondicional, sabe? Tipo, de respeito ao próximo e tudo mais, né? E esses pilares eu vejo muito em vocês, assim, nessa união de vocês e como vocês também transmitem isso na clínica, né? Nos pacientes, o que faz vocês serem diferenciados no mercado. Eu tenho mais perguntas para fazer, embora a gente esteja indo no final, que eu queria saber sobre o que mais orgulha vocês na trajetória até aqui. Quais os pontos? Primeiras damas. Olha, de sacanear. O que eu mais tenho orgulho é de sempre ter... Isso, assim, é difícil quando a gente é jovem. Quando a gente recém se forma ali é difícil, porque a gente quer ganhar e a gente não tem emprego. E aí eu me orgulho muito de nunca ter pego nenhum atalho, sabe? E eu poderia ter pego diversas vezes, assim.
Ótimo, excelente resposta, é verdade. E eu consegui, e isso eu vejo muito hoje nos jovens, assim, meus alunos, a gente conversa muito, os residentes, eles querem tudo para ontem, eles querem a fórmula mágica do sucesso, e quando a gente tá mais velho, agora que eu tô com 47, eu digo que não adianta, a gente precisa viver e a gente precisa passar por essas etapas. Mas eu tenho muito orgulho de ter conseguido me manter naquela linha, eu via lá longe, eu fui devagarinho, passei perrengue, né? Quem não passou perrengue, né? De assim, enfim, trabalhar em clínica que não te... Eu teve uma clínica que logo eu me formei que eu trabalhei quase um ano e eles nunca me pagaram, sabe? Então, assim, passei por muito perrengue no início, mas eu acho que é isso, é seguir, sabe, com o objetivo. Eu acho que os princípios que a gente traz muito vêm da nossa casa, dos nossos valores, da nossa família, enfim. E aquilo ali é o que nos leva, né? E claro, eu tive grandes pessoas ao meu lado, uma delas o Márcio, né, mentores, mestres, professores que também foram me dando aquela mãozinha, assim, vem aqui um pouquinho pra cá, que aquilo ali também vai te guiando, né? Pra tu não te perder, vamos dizer assim, né? Eu penso assim, salvo se a pessoa não quis me falar, né? Mas uma coisa que eu me orgulho, eu acho que eu nunca... Como eu falei, salvo se a pessoa não quis me falar. Eu nunca decepcionei um paciente. Eu nunca tive, assim, uma rusga dizer assim, ó, tu foi um incompetente, eu vou procurar outra pessoa. Ou assim, a partir de hoje, tu não é mais meu dentista. Eu não gostei do teu tratamento, isso nunca aconteceu comigo. Né? Já tive casos, assim, da pessoa fez um trabalho comigo, depois... porque eu sempre rechamo meus pacientes, né? Para revisões. E depois ele resolveu continuar essas revisões com outro dentista. Por isso que eu digo, salvo se a pessoa não quis se manifestar, mas não, pelo menos pessoalmente, não. Então, eu nunca tive esse tipo de situação. Gente, como vocês enxergam a evolução tecnológica, odontológica desse momento que a gente está vivendo, né? E quais as principais mudanças que vêm por aí? Nossa, tem bastante coisa. A gente, na cirurgia, hoje a gente não faz mais nada cirúrgico sem um planejamento virtual. Então, a gente sabe tudo vai acontecer antes, né? Para dar um exemplo, a gente tem cirurgias longas, que antigamente duravam 8, 10 horas. Hoje a gente tem guias cirúrgicos, a gente tem as próteses, que é do tamanho do paciente, nos reduzem, assim, pela metade. Né? Eu sei o tamanho que vai ser, porque aquilo ali a tomografia vai me dizer. Então, assim, a imaginologia, toda a planificação 3D, todo virtual veio para ficar. A gente tem usado muito escaneamento, né? O Márcio usa digitalização, eu uso muito na face também, e a gente tem usado muito impressora 3D, especialmente para essas próteses faciais. Então, a tecnologia, ela veio para ficar e ela tem muito ainda a ser explorada, né? Eu vejo que, aí falando mais adiante, eu penso no futuro, as partes de face, daqui a pouco um células-tronco, né? Foi na época, o foco do meu doutorado foi células-tronco, mas isso no futuro não sei se não vai ter reconstrução de partes faciais com célula-tronco. Mas eu acho, a tecnologia hoje, assim, ela não tem nada que a gente faça hoje que a gente não... A gente consegue fazer sem, mas que a gente não use ela, porque ela otimiza o tempo, facilita muito e melhora muito o prognóstico dos casos, né? A minha parte de reabilitação dentária, né, que fugindo um pouquinho da face, né, que é a parte da Adriana, a parte digital, ela facilitou muito a minha vida. Muito, muito mesmo. Escaneamento e a parte de impressão e impressão 3D e fresagem de peças, em vez de fazer tudo encerado e injetado em forno com... São termos técnicos, talvez tu não vai entender, mas era tudo muito artesanal, tudo muito feito à mão, né? Hoje é tudo feito através de grandes blocos fresados, né? Através de softwares que tu faz o desenho no computador e fresa, e a precisão impressionante, né? Zero ajuste e muito mais rápido, né? Porque um laboratorista precisaria de uma semana, 10 dias para fazer tudo à mão, um enceramento, alguma coisa. Uma máquina te entrega em 2, 3 dias, dependendo se o cara tem no laboratório. Alguns dentistas têm, os dentistas que têm condições de investir, tu vai no consultório de manhã, de tarde tu já tá com os dentes cimentados na boca. Sim. O cara tem a estrutura para isso, né? Bom, vamos lá. Eu tô caminhando, de repente eu tropeço, caí,
machuquei a boca, quebrei o dente da frente. Eu vou correndo na clínica. Como é que é a triagem disso aí? O que vocês fazem? Eu saio de lá já com o dente na hora? Não? Como é que faz? Importante essa... Vou imaginar o pior cenário, né? Nesse caso, a gente faria uma radiografia, né? No nosso caso, até a gente não tem raio-x no nosso consultório, mas no prédio tem. A gente tem uma clínica de radiologia no prédio para ver o grau de fratura, né? O grau do estrago do teu impacto, né? Mas faria um provisório adesivo, pelo menos imediato, para tu não ficar pela questão social, né? Eu consigo na hora sair pelo menos com um provisório. Certamente alguma coisa frágil, né? Mas pelo menos para que tu possa sorrir, possa ter uma vida normal, interagir com as pessoas, perfeito, né? Consegue. Tem solução. Eu sempre uso uma frase pro meu paciente: tu não vai sair daqui pior do que tu entrou. Então, assim, não tem como eu liberar o paciente depois de um procedimento pior do que ele veio, né? Não importa o que a gente vai fazer, mas melhor tu vai sair. Né? E o procedimento é esse, né? Sair pior do que Exato. Bom, daí depois do raio-x, ele vai lá de novo. E como é que é a função? Se houve a fratura, e aí hoje a gente faz os implantes com carga imediata, né? Remove essa raiz, coloca o implante, já coloca um dente sobre esse implante, mas um dente provisório. Esse implante não pode receber muita carga num primeiro momento, né? E esse implante fica com esse provisório sem muita carga por um período de 90 dias, para depois fazer o dente definitivo, né? A coroa definitiva ali. Aí sai a coroa provisória, entra a coroa de porcelana definitivo. Doutor, o que é um tratamento de canal? Tratamento de canal, o dente, na verdade, ele é vivo, né? Ele tem um nervo dentro dele. Então, dependendo, por exemplo, molar, tem três raízes, tem os canais, e ali passam as artérias, né? O nervo do dente. Quando a gente faz o tratamento de canal, significa que o dente esse nervo, ele já, ou ele morreu, como a gente diz, ou ele está em vias de. Então, uma cárie profunda, uma fratura, enfim, que acaba levando à morte. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desvitalizar o dente, eu tenho que tirar esse nervo de lá, limpar bem esses canais, para ele depois não ter um outro tipo de processo patológico, limpa bem e obturo, né? Então, eu tiro o nervo, coloco o material lá dentro, fecho, para que esse dente fique em boca. A gente preconiza sempre a parte mais conservadora. Então, quanto menos extrair de dente, né, como te aconteceu aquela vez, quanto menos extração, melhor. Se tiver puder fazer o tratamento de canal e manter e restaurar esse dente, é isso que a gente vai fazer, né? Perfeito. Gente, chegando ao final do programa aqui, pude aprender com vocês dois, grandes especialistas da área odontológica. A gente ficou muito feliz de poder gravar com vocês. Ainda tenho mais uma pergunta muito especial, tá? Mas já quero adiantar aqui que a gente vai ter uma nova gravação. A gente quer muito gravar com vocês dentro da clínica para mostrar esse sucesso todo, né? Uma produção da Fórmula Digital com o quadro Líderes de Sucesso. E essa pergunta não é tão fácil, tá? Então eu vou começar com o Dr. Márcio. Doutor, quem mais te inspirou a te chegar onde tu chegou? Ou quem mais te ajudou? Quem tu lembra, quem tu é grato? Me traz uma pessoa. Eu venho de uma família de dentistas, né? Eu tenho na minha família 3 tias e uma prima dentista, né? Então, dessas minhas tias, uma tia Marisa, foi uma grande inspiradora. Sempre foi uma de todas elas, foi a que mais me incentivou, inclusive seguir a mesma especialidade dela, que foi prótese, né? E o marido dela, o Dr. Palmísio Nock, que é tio do Everton Nock, já faleceu, já era professor da PUC. Era um dentista bem ranzinza, mas aprendi muito com ele. Foi uma grande inspiração também. E eu tive grandes mestres na minha graduação, no meu mestrado, que eu não me esqueço. O professor Luiz Arthur, professor Frasca, principalmente os dois, professor Luiz Arthur e professor Frasca, são meus grandes mestres aí que inclusive até hoje é até emocionante alguns casos que eu posto e eles elogiam.
nessa altura do campeonato, né, eles, pô, Márcio, que caso legal, bacana, bonito. Então, eu diria que são essas 4 figuras, são aí meus grandes inspirações. Claro, meus pais também, né, que sempre me... Né, mas dentro da área odontologia, né, profissionais, por esses 4 aí que são as minhas grandes inspirações, com certeza. Doutora, tuas inspirações? Então, são 2. Antes de escolher odonto, como eu disse, eu não queria fazer odonto, né? Eu não pensava em fazer odonto. Foi a minha irmã, sem dúvida. Quando ela fez odonto e eu vi, né? Ela é 7 anos mais velha e eu vi ela fazendo as coisas na faculdade e tal. Eu pensei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser que nem ela. Então, eu escolhi fazer vestibular de odonto por causa dela. E depois na minha carreira, sem dúvida, assim, a doutora Edela Puricelli, né? Que foi minha professora, foi minha mentora, minha orientadora, mestrado, doutorado, que até hoje atua conosco ali no Clínicas, que, enfim, já se aposentou, mas continua atendendo e trabalhando, mas a doutora Edela, ela inventou 7 técnicas reconhecidas mundialmente, e até hoje a gente aplica algumas delas, né? Então, assim, ela é um gênio, assim, da cirurgia bucomaxilofacial, conhecida no mundo todo, e foi, acho que, a pessoa que mais me inspirou durante, assim, realmente as minhas escolhas, né, e que me incentivou buscar a prótese buco, buscar a universidade, enfim. Então, Perfeito, uma história inspiradora. Vocês trabalharam muito, estudaram muito, né? O currículo de vocês é muito grande. E a última pergunta, porque tá muito bom o papo. Vocês continuam estudando? Ah, sempre, né? Não tem como parar. Não tem como. A gente tem uma coisa na odonto que é boa, que a gente tem os artigos científicos que nos chegam muito, né? E a gente, do nada, como extrair um terceiro molar, vou ler. Porque tem muita coisa chegando. E felizmente, né, porque tem muita tecnologia, como tu disseste, novos medicamentos, então a gente quer saber, né? E às vezes se aconteceu lá do outro lado do mundo, pode acontecer aqui, então a gente segue estudando. E eu acho que não dá para parar, né, Márcio? E inclusive agora com essas novas tecnologias, está se abrindo, vamos dizer assim, um vasto campo de estudos, né? A tendência é a gente ter que ainda buscar estudar mais ainda, né? Pelo menos na minha área, essa parte da digitalização, isso aí, eu diria que, pelo menos eu estou ainda engatinhando, já estou usando muito, já é a minha realidade clínica, mas eu tenho muito, eu observo que eu tenho muito que aprender ainda. Então, certamente, aí ainda tem muito que voltar a ler, voltar a estudar aí, porque é o que a gente tem que estar sempre buscando o melhor para os nossos pacientes aí. Perfeito, estamos chegando ao final do programa Líderes de Sucesso, o programa que traz trajetórias inspiradoras. São as pessoas, as lideranças, os empresários, os influenciadores políticos que fazem a diferença no nosso estado, no dia a dia do consumidor gaúcho. E hoje trouxemos 2 lideranças aqui que inspiraram, trouxeram as suas histórias, né, mostraram por que estão fazendo tanto sucesso. Vou deixar aqui uma palavrinha para a doutora, para deixar a sua rede, seus contatos aqui, você pode se direcionar para aquela câmera. Tá certo. O meu Instagram, né, é @adriana.corsetti. E nós temos também o @prótese bucomaxilofacial, que é ali onde vocês vão ver, então, os trabalhos executados, tanto em cirurgia quanto prótese bucomaxilofacial. O Instagram pessoal, @MárcioGMPinto, tudo junto. E o da clínica, @VM Odontologia Orofacial. E ficamos por aqui em mais um episódio para lá de especial, o programa Líderes de Sucesso, que traz autoridades, empresários, lideranças que fazem a diferença no nosso estado e no dia a dia do consumidor gaúcho. E aí a gente se encontra num próximo episódio. Até mais! Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio um espaço de crescimento.
Cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.